Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise mergulha em um guia prático para pacientes focado nas novas diretrizes clínicas sobre a saúde pós-menopausa. É incrível como a medicina está sempre evoluindo para nos dar respostas cada vez mais claras, né? O objetivo aqui é desvendar as recomendações mais recentes de avaliações de ultrassom e entender como essas informações funcionam como um verdadeiro mapa. Um guia que traz tranquilidade e um direcionamento super seguro para os cuidados com a saúde. Sem jargões complicados, a ideia é transformar aqueles dados médicos pesados em um conhecimento claro, acessível e útil. Basta imaginar a seguinte cena. Um exame de rotina é feito e, do nada, o laudo aponta algo que simplesmente não estava no radar. Imediatamente, a ansiedade vai lá no teto. Afinal de contas, o que um achado inesperado em um exame de imagem quer dizer na prática? A tendência natural da mente humana é deixar os níveis de estresse dispararem, criando aquela falsa impressão de que qualquer alteração é sinônimo de perigo imediato. Mas, como a gente vai ver, a ciência clínica moderna comprova que o contexto é absolutamente tudo. Seção 1. O mistério do ultrassom, entendendo o diagnóstico inicial. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O primeiro passo para perder aquele frio na barriga é entender exatamente o que os profissionais da medicina estão olhando quando pegam essas imagens iniciais. O ultrassom é uma ferramenta fantástica, claro, mas muitas vezes ele capta detalhes que são partes absolutamente naturais do processo de envelhecimento do corpo humano e não doenças. O termo médico que costuma assustar quem lê o próprio laudo é espessamento endometrial. Basicamente, é o espessamento do revestimento interno do útero. E o que acontece na esmagadora maioria das vezes é que isso é descoberto totalmente por acaso. A pessoa vai fazer um ultrassom de rotina, investigar uma coisinha menor e pronto, lá está o achado. Por muito tempo, ver isso na pós-menopausa acendia um alerta vermelho imediato e gerava um pânico desnecessário. E isso nos leva à seção 2, fatos contra o medo. O que os dados reais mostram? É exatamente aqui que a história muda de figura. Em vez de agir por impulso, a medicina baseada em evidências hoje abraça com força aquele paradigma de que menos é mais. Ao olhar para os dados reais, a gente consegue desescalar rapidamente toda aquela ansiedade que vem de brinde com o laudo do exame. Um dado estatístico nu e cru impressionante é que entre 3 e 15% das pessoas na pós-menopausa apresentam esse exato espessamento sem sentir absolutamente nenhum sintoma. É um número bastante expressivo. Isso prova por A mais B que ter um endométrio um pouco mais espesso pode ser um achado super comum e totalmente silencioso e não uma emergência médica caindo do céu. E tem uma informação que é, sem sombra de dúvida, um dos fatos mais cruciais para trazer aquele alívio imediato. 90%. 90% dos casos reais de câncer endometrial na pós-menopausa apresentam um sintoma que não passa despercebido: o sangramento. Somente uma fração muito pequena ocorre sem sintomas. A mensagem desse guia é claríssima. Se não há sangramento, a atenção e a probabilidade de algo grave estar acontecendo caem drasticamente. É tirar um peso das costas. E para ser ainda mais exato, se não existe sangramento e a espessura medida no exame for menor que 11 milímetros, a incidência de câncer é incrivelmente baixa. A gente está falando de cerca de 1%. Apenas 1%. É um risco tão minúsculo que justifica totalmente uma abordagem médica muito mais cautelosa, menos agressiva e menos invasiva. É evitar intervenções que, no fim das contas, fariam mais mal do que bem. Dá para perceber que essa nova filosofia médica é um verdadeiro jogo de ganha-ganha. Por um lado, os benefícios de não investigar agressivamente os casos de baixo risco são imensos. Evita-se dor física, muito estresse e toda aquela ansiedade da espera. Além disso, previne-se complicações de procedimentos cirúrgicos como biópsias que, estatisticamente, nem precisavam ser feitas. E, fechando a conta, ainda reduz o desperdício de recursos no sistema de saúde, deixando o caminho livre e os recursos disponíveis para quem realmente precisa de um tratamento com urgência. Chegamos então à seção 3, a regra dos 11 milímetros, o divisor de águas clínico. Então, o grande ponto central aqui é o limite que foi estabelecido por essas diretrizes clínicas tão rigorosas. Na correria da prática diária, os médicos precisam de um parâmetro seguro nesse guia para decidir quem vai para casa com tranquilidade e quem precisa investigar mais um pouco. E a clareza dessa regra é simplesmente libertadora. Por um lado, uma espessura abaixo de 11 milímetros, sem sangramento e sem outros fatores de risco, significa o fim da linha para testes invasivos. Sem biópsias, sem agulhas. Só paz de espírito. Por outro lado, se a medida passar desses 11 milímetros, aí sim o protocolo exige ação. Uma biópsia ou o encaminhamento direto para um ginecologista especialista. É um plano de ação objetivo e direto ao ponto. Mas cá entre nós, a medicina não se resume a um número isolado, não é?
Os médicos olham sempre o quadro completo. O aparelho de ultrassom pode revelar outros sinais bem específicos que acendem uma luz amarela. Não importa exatamente qual seja a espessura medida. Coisas como um aumento da vascularização na área, uma textura muito irregular, que o pessoal chama de heterogeneidade do endométrio, ou ainda a presença de fluido particulado. Se qualquer um desses alertas pipocar na tela, a recomendação muda automaticamente para seguir com a investigação por pura e simples segurança. E preste atenção nessa declaração, porque ela é fortíssima e muda muito a forma como a gente entende a prevenção. A recomendação clara é que a ultrassonografia transvaginal não deve ser usada como uma ferramenta de rastreio de rotina para pessoas totalmente sem sintomas. Ao contrário da lógica da mamografia, por exemplo, ficar fazendo ultrassom uterino todo ano sem sentir nada não previne o câncer de endométrio. Na verdade, isso só alimenta aquele ciclo estressante de achados acidentais e ansiedade que a gente acabou de discutir. Seguindo em frente com a seção 4, exceções e fatores de risco. Quando investigar mais a fundo? Vamos entender como tudo isso se amarra, porque qualquer guia médico sério sabe que as regras gerais sempre têm aquelas exceções super importantes. As diretrizes sempre são adaptadas ao perfil de saúde de cada pessoa, sem exceção. É por isso que os fatores de risco são mapeados com tanto rigor. Estamos falando de obesidade, hipertensão, histórico de menopausa mais tardia, tratamentos com estrogênio sem a compensação da progesterona ou até riscos genéticos familiares. Se existe algum desses fatores na jogada, a equipe médica vai personalizar completamente o acompanhamento e investigar o caso bem mais a fundo, mesmo sem nenhum sintoma aparente. Mas e na prática clínica? O que rola se o espessamento for mesmo maior que 11 milímetros, mas a biópsia inicial não conseguir coletar material suficiente para o laboratório analisar? O protocolo tem um passo a passo certinho. A equipe médica pode avançar para uma estereossonografia, usar uma câmera numa estereoscopia, realizar uma dilatação e curetagem ou, e isso é bem importante, em casos onde os riscos do procedimento superam os benefícios, pode-se adotar um monitoramento vigilante. Apenas observar bem de perto e repetir os exames mais para frente é uma estratégia perfeitamente válida e muitas vezes é a jogada mais segura possível. Só para dar um contexto a mais, às vezes, essa dificuldade em conseguir a amostra é puramente uma barreira física. O estreitamento do canal do colo do útero, conhecido como estenose cervical, é bem comum na pós-menopausa e pode simplesmente impedir uma biópsia comum no consultório. Nessas situações, não existe uma fórmula pronta para todo mundo. A abordagem precisa ser totalmente sob medida, avaliando cuidadosamente o custo-benefício com base nos riscos individuais de quem está sendo atendido. Vamos à última parte. Seção 5. Terapias hormonais e cuidados. O impacto de medicações contínuas. Tem um último pilar aqui que é absolutamente crucial. Como esses laudos se cruzam com os tratamentos medicamentosos? Com tanta gente hoje em dia fazendo terapias de reposição ou modulação hormonal, é obrigatório entender como esses hormônios afetam as imagens do exame, até para não criar um pânico causado pelos próprios remédios. Isso ilustra brilhantemente a diferença entre algo esperado e um sinal de alerta de verdade. Para quem usa a terapia hormonal combinada contínua e não tem nenhum sangramento, ótimo, o risco não aumenta e não precisa ficar fazendo ultrassom toda hora. Agora, o pulo do gato. Se não havia menstruação e, do nada, ocorre um novo sangramento no meio do tratamento hormonal, aí sim a gente tem um gatilho para investigação imediata. O contexto de cada sintoma é que dita a regra do jogo. Também existe uma regra bem específica e super consolidada sobre medicamentos oncológicos como o tamoxifeno. O consenso da medicina atual não deixa margem para dúvidas. Pacientes que usam tamoxifeno, mas que não têm sintomas como sangramentos, devem pular os exames de ultrassom pélvico de rotina por completo. O remédio altera naturalmente a imagem do endométrio, então fazer um rastreio às cegas vai acabar gerando falsos alarmes e biópsias que só causam desconforto e estresse à toa. Toda essa avalanche de dados incríveis traz uma reflexão super profunda. A medicina atual não avançou só em criar aparelhos mais potentes, mas sim em ter a sabedoria de saber quando não usar esses aparelhos, focando na qualidade de vida real. Quando a gente para de focar loucamente em um número solto no laudo e passa a focar na necessidade real de intervenção, a gente poupa muita saúde física e mental. Fica aquela grande pergunta no ar que resume essa verdadeira revolução nos cuidados. No dia a dia da saúde, o objetivo é tratar um papel impresso ou tratar verdadeiramente o ser humano. Que essa ideia fique aí martelando na cabeça. Até nossa próxima análise.